É de suma importância para um país ter um controle sobre o que é processado ali em termos de dados que são relativos à sua cidade, ao seu país, né? Criando mais serviços para facilitar aquele atendimento aos seus cidadãos. Mas acho que o papel do Estado é tentar facilitar ao máximo isso e entender que essas políticas de inovação, elas não deveriam ser consideradas partidárias. Estou aqui com o Márcio Aguiar, diretor da NVIDIA, que é talvez uma das empresas, se não for a empresa mais comentada do mundo aí nos últimos anos, com valuation espetacular e com uma mentalidade de desenvolver tecnologia como poucas. Interessante que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a gravar, Márcio, que você está há 15 anos na NVIDIA, né? As pessoas talvez conheçam a NVIDIA há alguns anos, mas você está há 15 anos. Primeiro, um prazer ter você aqui com a gente. E conta pra gente um pouco dessa sua jornada dentro da NVIDIA. E para quem chegou agora aqui e não ouviu falar da NVIDIA, resume também pra gente um minutinho o que a NVIDIA faz. A NVIDIA, muitos nos conhecem pelas belíssimas placas voltadas para jogos, né, para game. Foi aonde a gente surgiu aí para o mercado. E isso foi em 93, em 99, 6 anos depois, lançamos a primeira GPU para game. Mas a divisão na qual eu pertenço já há 15 anos, ela foi fundada em maio de 2010. Eu entrei na empresa em outubro, foi logo no início dessa mudança que a gente começou a fazer, sem tirar o compromisso e o desenvolvimento de novas técnicas para a área de game, que continua sendo muito forte para a gente hoje, só que desde 2022, quando aí a OpenAI veio a público comentar que o ChatGPT foi treinado em mais de 10.000 GPUs da NVIDIA, né? Então aí o mercado todo, opa, quem são? Sempre ouvi falar deles na área de game, mas só que antes de 2022, quando isso veio a público, a gente já vem fazendo um trabalho muito próximo das empresas de software, a gente tem um braço muito forte nas universidades, com as empresas de startups, né, que são as empresas de tecnologia. Então a gente tem um ecossistema hoje que pouquíssimas empresas possuem, né? Então nós não somos uma empresa de fabricação de chips, hoje nós somos uma empresa que entrega todos os componentes necessários para você montar a tua infraestrutura de um data center, principalmente data center para inteligência artificial. Talvez as pessoas imaginem que eu vou te fazer a próxima pergunta falando da tecnologia ou algo do tipo, mas eu queria dar uns 2 passos para trás, porque eu entendo que a tecnologia que vocês entregam é muito resultado da cultura existente ali dentro. Que elementos culturais, em termos de gestão, em termos de pensar soluções e produtos, que você entende como importantes ou essenciais para esse processo que trouxe vocês a esse patamar de excelência hoje? Um dos fatores principais desse sucesso que a gente está tendo agora, né, e sempre teve ao longo desse tempo todo, a visão do nosso CEO. Ele sempre foi a pessoa visionária. A ideia dele sempre foi: temos que desenvolver uma técnica ou uma tecnologia que um computador comum não é capaz de desenvolver. Então, ele foi atrás de desafios, né? Então, nessa adversidade, nesses desafios, é que nos motiva a estar sempre superando a expectativa do mercado. Então, quando ele decidiu abrir a empresa, era para melhorar ou trazer algo mais realístico para o mercado de game, que não existia na época. O que existia até então era o Atari, com aquela tela negra, com fundos verdes, mas ele queria algo que desse mais realismo aos jogos. Com esse aprendizado, obviamente, milhares de erros, mas jamais desistiu, ele conseguiu se posicionar nesse mercado de game. Dali, foi relativamente assim automático entrarmos no mercado de computação gráfica, no mercado de mídia e entretenimento. Aí depois ele veio focar em aplicações que demandavam muito poder de cálculo matemático, que eram aplicações de física, de química, biologia. Em 2012, nós nos deparamos com um grupo de alunos da Universidade de Toronto que estava usando 2 GPUs de gaming da NVIDIA, mais a nossa linguagem de programação, que havia sido lançada em 2006, que é a linguagem CUDA, que foi desenvolvida por alguns alunos de Berkeley, e transformaram essas GPUs em um processador para melhor analisar imagens. Ou seja, não tinha nada a ver
com o qual ela foi desenhada. E aquilo chamou a atenção da NVIDIA. Então, dali, aí de novo, 2016, aliás, 2012 até 2016, quando durante 4 anos a gente trabalhou próximo deles, desses alunos, e desenvolveu uma nova, vamos dizer assim, uma nova engenharia de hardware, com múltiplas GPUs em um só servidor. E o primeiro cliente foi a OpenAI, em 2016. Na verdade, a gente até brinca, né, o CEO conta essa história, que não foi nenhum cliente, porque até então eles eram uma instituição sem fins lucrativos. Ele falou, bom, isso aqui custa quase US$ 500 mil, eu vou ter que doar para esses pesquisadores, mas eu acredito muito no projeto deles. Então, a OpenAI em 2016 até 2022 foi silenciosamente treinando os modelos de linguagem, né? Ao longo do tempo foram surgindo novas técnicas e tal, até que veio a público anunciar o ChatGPT. Aí, bum, todo mundo, opa, NVIDIA, como que eu posso fazer isso também com vocês? E quando a gente olha para a transformação digital na América Latina hoje, especialmente à luz das questões de data center, inteligência artificial, como é que você vê esse momento, pensando em América Latina agora especificamente? Você que circula todo o continente aqui, qual que é a sua leitura disso aí? Bom, uma região, vamos dizer assim, emergente, está começando a entender que a tecnologia está muito próxima dela e que poderia, se tivesse uma visão mais ágil, como a gente tem visto em outros países, poderia estar muito melhor preparada, principalmente agora nessa época de tantas incertezas políticas e econômicas que a gente tem vivido, mas eu diria que os países agora conseguiram despertar e enxergar que podem não ser tão exportadores de talentos, mas sim mais formadores de talentos. Então a NVIDIA tem um braço muito forte na academia, né? Na verdade é o nosso segundo maior mercado, né? Em termos de vendas mesmo, a gente vende muito para as universidades, para os laboratórios nacionais, capacitando essa nova leva de profissionais, né? Engenheiros que vão sair aí para o mercado com muito mais conhecimento em adotar essas técnicas de software e hardware da NVIDIA, né? Então, poucas empresas do nosso setor você vai ver ali atuando com esses jovens alunos e futuros profissionais. A gente também tem um programa de aceleração às startups, que começou em meados de 2018. Hoje já são mais de 20.000 startups no mundo todo, e é um programa que visa única e exclusivamente de capacitar as startups em termos de como melhor utilizar as plataformas de software e hardware da NVIDIA, zero de vínculo comercial conosco, zero de equity da NVIDIA. O foco é orientá-los a acelerar o desenvolvimento do produto dele, que, consequentemente, as grandes empresas vão acabar comprando. Perfeito. Eu sei que você, apesar de atuar na América Latina, você está acompanhando muito bem a questão do papel do Estado na questão dos data centers, na questão das informações que ficam nas nuvens. Isso é um tema muito importante para vocês dentro da NVIDIA, eu imagino. Sim. E o Estado, ele pode regular, ele pode criar incentivos, ele pode ajudar ou não. E tem no Brasil uma série de conversas que acontecem nesse momento no Congresso, pensando justamente nessas temáticas, sem entrar em nenhum tipo de detalhes ou especificidade, de que maneira que você entende que o Estado pode contribuir para a gente acelerar esse processo de adoção de data centers, que pode gerar emprego para o país, pode gerar mais tributos também para poder alimentar o Estado, também auxiliar na questão da soberania nacional ao manter os dados aqui no Brasil, por exemplo. Como é que você está acompanhando todo esse debate? Vocês têm essas conversas internas? Como é que funciona isso? Sim, inclusive a gente tem um programa, antigamente a gente chamava de AI Nations, depois nós mudamos para IA Soberano, porque isso não só se aplica aos países, mas também aos estados, às cidades, né, que querem se tornar mais inteligentes. É de suma importância para um país ter um controle sobre o que é processado ali em termos de dados que são relativos à sua cidade ou ao seu país, né, criando mais serviços para facilitar aquele atendimento aos seus cidadãos. A gente tem, sim, aqui no Brasil, até um acordo de colaboração para ajudar o país a entrar nessa jornada de inovação. A gente sabe que existem políticas que devem ser anunciadas aí muito em breve de incentivo a investimentos em novas construções de data center, mas acho que o papel do Estado, falando em termos de país, a nível
geral, é tentar facilitar ao máximo isso e entender que essas políticas de inovação, elas não deveriam ser consideradas partidárias, ela tem que ser um programa de governo independente de quem esteja à frente do governo, isso não pode parar, porque quando você embarca nessa jornada de inovação, não é da noite para o dia que você vai inovar, não é em 1 ano, 2 ou 4 anos, não é em um determinado mandato que você vai inovar, é ao longo de muitos anos, né? Porque é com o tempo, com o treinamento, com mais dados e mais treinamentos e assim vai, é que você vai criar sistemas que vão melhorar, no sentido, né, geral da palavra, todo esse serviço aos cidadãos. Então, acho que o Brasil está entendendo isso muito bem, outras nações na nossa região também. Eu acabo, antes daqui da entrevista, acabei de receber uma notícia que um país no Caribe acabou de também fazer um investimento nessa infraestrutura, ou seja, é muito importante para a América Latina, porque esses países vão poder colaborar também entre si. Já existe essa colaboração em termos, por exemplo, alunos que vão estudar fora dos seus países, mas imagina ele poder sair do país A e ir para o B e ter a mesma infraestrutura na qual ele possa colocar em prática o seu conhecimento e, de novo, geograficamente falando, o Brasil tem um posicionamento bastante estratégico aí para o resto do mundo, bastante gente que se forma, né, que tem um nível de educação muito acima de países que estão na África ou até mesmo na Ásia. Então, assim, eu acho que o governo atual tem entendido isso e por isso está tomando essas medidas aí para tentar facilitar. Agora, quanto que isso vai gerar de impacto a curto prazo é difícil de dizer. Do nosso lado, a gente sabe que a gente tem plena capacidade de atender essa demanda computacional e deixamos sempre claro, né, não só para as organizações, como para os deputados e senadores que estão envolvidos, essa jornada começa sempre pequena, baseada na demanda que existe hoje. Não é algo que tem que sair comprando algo grande, não existe nenhum posicionamento midiático da NVIDIA. Isso até a gente evita. Eu quero que o país cresça de maneira orgânica, de maneira correta, porque senão ninguém ganha com isso. Perfeito. Uma última pergunta, Márcio. A gente está gravando aqui essa entrevista no GRI Institute, evento de Data Center. E acho que tem a questão das conversas com o Estado, mas tem também as conversas dos entes privados, dos players do mercado de data center. O que você está sentindo do mercado como um todo? Olha, tem sido uma experiência para mim incrível, pelo sentido que eu estou aprendendo muita coisa. Eu conheci algumas novas empresas com as quais eu sei que elas mantêm relação comercial com a NVIDIA. Entretanto, como a gente trabalha muito de uma maneira indireta através do nosso ecossistema de parceiros, não necessariamente a gente tem aquele contato diário. Tomar um café ali, né? Eu acho que tem aumentado até para vocês, acho que é a segunda edição aí dessa discussão de data center, que queira ou não é o que tem sido aí mais comentado, né, nesse mundo de tecnologia e extremamente enriquecedora. Eu acho que quem nunca veio para esse tipo de evento, acho que vale a pena. Aqui vocês estão conseguindo reunir aí várias empresas do ecossistema. Se for olhar também do ponto de vista que a NVIDIA está fazendo aqui, eu estou lá numa outra ponta, mas eu tenho uma influência em tudo que está acontecendo nisso daqui, né? Então, assim, é uma honra, agradeço a vocês aí, é a segunda edição que eu participo presencialmente, eu sei que vão ter outras e com certeza nós como NVIDIA, como a gente está sempre inovando, a gente vai ter mais e mais inovação para trazer aí nas Isso é ótimo. futuras edições. É um prazer te reencontrar no próximo encontro e obrigado pelo seu tempo, pelas contribuições, muito útil. Obrigado. E eu que agradeço.